Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Grupo Lean Live e hoje o tema será Lições da Premiação TPM da JIPM. Eu sou o Bruno, fundador do Grupo Lean, e hoje eu tenho o prazer de conversar com o Fabiano França, ele é gerente corporativo de melhoria contínua, e o Túlio Martins, que é consultor em TPM. Essa live está sendo gravada, depois a gente vai publicar no nosso canal do Grupo Lean no YouTube. Então, se o pessoal que está aqui online já aproveita para nos seguir, eu deixei aqui no chat o nosso endereço e eu quero aproveitar, inclusive, e agradecer a todos que estão nos prestigiando nesse momento, estão online aqui com a gente. Eu quero que vocês fiquem muito à vontade para que vocês coloquem as perguntas aqui para os nossos convidados a qualquer momento. Legal? É isso. Fabiano, Túlio, obrigado. Obrigado por ter aceitado esse convite. E, por favor, se apresentem. Olá, meus amigos. Boa noite, né? Agradecer aí ao Bruno pelo convite. Muito feliz de estar aqui compartilhando conhecimento, a gente ter aí essa cooperação entre nós, né, nossas pessoas, falando um pouquinho mais de melhoria contínua, né? Eu sou Fabiano França, sou gerente corporativo na IP, a grande IP aí, 100% brasileira. E a ideia hoje é a gente trazer um pouquinho desse aprendizado, dessa vivência aí com a metodologia e juntos aí a gente poder compartilhar bastante, né? Falar um pouquinho sobre o TPM, o que que é a metodologia TPM. Me sigam também nas redes sociais, a gente tem aí o Instagram do Fabiano França e também o YouTube. Vamos nessa, viu, Bruno? Conte comigo aí para a parceria e obrigado aí pelo convite. Boa noite, pessoal. Sou o Túlio Martins, sou consultor sênior em TPM, também formado engenheiro mecânico. Tenho experiência aí no setor industrial, atuando tanto em multinacionais e também empresas nacionais, aplicando a metodologia TPM. A minha experiência ela é concentrada na aplicação do TPM e também em algumas UWCM. Isso em diversos setores industriais, já atuei, como automobilístico, alimentos, embalagem, farmacêutico, já passei por todos esses segmentos implementando TPM, e além de estar desenvolvendo vários projetos e iniciativas alinhadas com as estratégias da empresa. Também sou o criador do treinamento TPM Master, que é uma formação do facilitador TPM, para poder implementar o TPM nas empresas, o OE Master e 5S Master, que complementam a formação do TPM Master. Quero agradecer ao Bruno pelo convite de poder estar aqui participando e estar compartilhando um pouco da nossa experiência e também aprendendo com todos que estão aqui nos assistindo, que estão nos acompanhando. Nas redes sociais, basta procurar Túlio Martins, que vocês vão encontrar no meu LinkedIn, meu Instagram. E é isso, quero agradecer, muito feliz de estar aqui com essas feras aqui, poder compartilhar esse conhecimento aqui. Muito bom. Ô, gente, a gente estava falando um pouquinho antes da gente começar, que resgatando um pouquinho da fase terrível que a gente viveu da pandemia, né? Estouraram muitas lives, era live o dia inteiro. E nós do Grupo Lean, a gente optou por não seguir nas lives nessa época, né? A gente começou a fazer lives em 2022 e a gente faz por temporadas. A gente fez 2022, 23 e estamos hoje com o último episódio de live de 2024. Essa é a edição 58, já fizemos 58 lives com essa, e a gente sempre tendo oportunidade de contar com pessoas que são especialistas, são pessoas reconhecidas no mercado nacional. E hoje, com certeza, com o Fabiano e com o Túlio, a gente vai ter muito conteúdo muito interessante aqui, para que a gente tenha um tempo muito bacana. Bom, e para a gente começar. Eu costumo pedir para os convidados, até para deixar todo mundo na mesma página, pergunta simples, mas oportuna. O que é TPM? Qual é a origem? Eu queria que vocês contextualizassem um pouquinho disso. Eu sei que, inclusive, vocês prepararam uma apresentação, o Fabiano tem uma apresentação. Então, Fabiano, se você quiser, já pode até. Isso, legal, compartilhar e a gente começa ponto de partida por aí. Bom,
Primeiramente, quando se fala, né, do TPM, até para a gente entender um pouco melhor aí a sigla em si, ela vem aí com a manutenção produtiva total, né? Ela vem com esse escopo, né, de ter o alvo ali com foco em zero quebra, zero defeito e o zero acidente. Mas isso é um desejo, né? É uma jornada que a gente segue ali dentro do campo industrial e conectando as áreas para chegar nesse mecanismo e nesse objetivo. Mas, de uma forma geral, a gente tem aí uma filosofia. Mais do que uma ferramenta, né? Muitas pessoas elas colocam o TPM como ferramenta. E, na verdade, ela é uma metodologia e uma filosofia, uma mudança de comportamento e mindset das pessoas. Através do desenvolvimento das pessoas, a gente busca os resultados de alta performance, né? O envolvimento de todos os colaboradores com foco em um propósito principalmente, né? Principalmente a gente entende nesse objetivo do TPM em si que a gente conquiste aí a capacitação, o empoderamento das pessoas, a padronização dos processos, né? De como a gente, qual que é o processo e qual é o padrão, e a gente trazer ali a condição de base para o meu equipamento e que isso ajude a gente a ter resultados de alta performance. E aí, Tulhão, se quiser complementar também, eu acho válido aí a sua percepção em relação a esse assunto. Sim, como você mesmo falou, muita gente considera hoje o TPM como uma ferramenta, ele é um método de gestão, uma filosofia, uma forma de pensar. Ele é, ele tem esses seus objetivos de zero quebra, zero defeito, zero acidente. E como que ele busca isso? Ele utiliza os equipamentos como material didático para o desenvolvimento das pessoas. Então, a gente ouve falar que o TPM é focado nos equipamentos, mas na verdade ele é focado nas pessoas, no desenvolvimento das pessoas. E utiliza os equipamentos como um material didático para ter esse desenvolvimento. E tudo isso através dos 8 pilares que é constituído o TPM. No início, foram 4 pilares iniciais: manutenção autônoma, manutenção planejada, melhoria específica, melhoria focada, depende do nome que cada um tem, e educação e treinamento. Mas com o tempo, lá quando foi desenvolvido, eles viram que o TPM é muito mais abrangente do que somente os 4 pilares, e com isso criaram os outros 4 pilares: manutenção da qualidade, controle inicial, que é a gestão antecipada de equipamento, segurança, saúde e meio ambiente, e a gestão administrativa, né, o pilar Office. Isso contemplando agora 8 pilares que tem todo o TPM, para buscar zero quebra, zero defeito e zero acidente. E é importante ressaltar que ela é uma metodologia que veio direto da manutenção, né? Ela é uma evolução da manutenção e aí veio um contexto dos pilares para complementar esse processo. Inclusive, quando a gente fala do empoderamento das pessoas, tem um slogan muito utilizado no TPM que é o da minha máquina cuido eu. E é muito forte essa frase, porque realmente é o senso de dono em relação a esse contexto de usar o meio industrial, né, o seu ambiente, e através das pessoas, bem dito pelo Túlio, a gente conquistar aí esse resultado de excelência, né, uma jornada. Não é do dia para a noite que a gente tem esses resultados, a gente vai entender um pouco mais, né, de como cada passo e cada nível contribui para essa evolução, mas que o alvo é o zero, né? E aí o zero a gente acaba abrindo para todos os indicadores dentro de uma companhia, dentro do PQCD-SME, do produtividade, da qualidade, do custo, da entrega, né, da segurança, do meio ambiente, da moral, do clima, de como as pessoas estão vivenciando. E a origem tem uma bandeirinha bem ali em cima, né? A gente tem ali o Japão, que ela foi realmente é, ela nasceu, né, e teve origem ali no país do Japão, depois da Segunda Guerra Mundial. O Japão estava devastado, né, depois da bomba de Hiroshima. E eu até coloco muito a questão dos Estados Unidos, depois de ter lançado a bomba, ele manda o Deng e o Jura, né, para ajudar a restabelecer as indústrias e ajudar o país a reerguer. E aí sim nasce o TPM em si, né?
dentro do modelo Toyota de produção. A Denso era uma empresa, né, que fazia ali, fornecia peças para a Toyota e aplicou o TPM. E o Nakajima e o Suzuki, que são esses dois japoneses aí que estão na, na- no Mostrando. slide, é, eles acabaram escrevendo, aplicando, na verdade, na essência, o TPM e registraram a marca através da JPM, que é o Instituto Japonês aí de Manutenção dentro das indústrias, né? Então, ele é detentora da certificação e da marca TPM e começou a difundir isso para todo mundo. E aí, quem são os amadores, né? Olhando para a literatura do TPM, a gente destaca dois livros muito utilizados, né? A gente coloca aí como a Bíblia do TPM, que é o TPM em processos industriais, que é esse da capa branca aqui. Tem versão em Uhum. inglês, em espanhol, tem bastante, já tem tradução também para o português. E olhando no lado informal, né, Túlio? Uhum. Tem a tradução. Quem quiser também, a gente pode disponibilizar também para vocês esse cara em PDF aí. A gente também tem aqui a questão do TPM, que é a do Nakajima, né? O Total Product Maintenance, que ele é realmente também um das bíblias, né? Olhando para os dois livros que tem a base de literatura desse contexto. Lá, né? O TPM raiz, a gente utiliza muito essa figura. E nesse processo nasce o TPM através do Japão, né? Para quem acompanhou, até olhando a parte histórica mesmo, menos de 2 anos o Japão já voltava a ser potência, né? Nessa época, através de uma base metodológica que tinha um lado do TPM, veio o Lean também já indo para a Europa e tudo isso é, virou agora, né? Agora não, já tem uma transformação que já tem um tempo que já se evolui falando de modelo de gestão. Fala, Tulhão. É isso aí. Aí, com isso, foi criada a JPM, né, que é o órgão detentor máximo do TPM, que hoje ela é um reconhecimento mundial, internacional, da aplicação da metodologia. Então, ela certifica as empresas no TPM. Isso tem os níveis, a gente vai apresentar nos próximos slides, para certificar que realmente aquela empresa ela está atingindo os resultados que foram buscados e se está sendo da forma correta. Então, é um prêmio muito reconhecido, um prêmio disputado, difícil de conseguir, mas é bem legal assim quem participa dessa trajetória e consegue elevar sua empresa, sua unidade ali ao recebimento desse prêmio. É muito gratificante. O Fabiano pode compartilhar aí também dessas experiências, é muito legal. E com isso, cada vez mais a gente buscar os resultados que a gente precisa, e isso aprofundando na metodologia. Então, ela já vem aí há mais de 50 anos, o TPM existe. Então, ela é hoje uma metodologia certificada já dentro de várias indústrias, vários processos, todas com resultados positivos, muito legal mesmo. E aí nós vamos apresentando como que funciona a JPM, os desafios, os níveis. Isso aí. E aqui eu trouxe até uma foto minha. Eu tive o privilégio, né, de ter consultoria com o Japa aqui. Aqui é o Suzuki. Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom aqui. Opa! Então aqui é o Suzuki, né? Aqui já estava bem velhinho, mas foi um aprendizado muito grato, gratificante ter vivenciado com eles aí. Eu saí de operador de máquinas, né? E nessa fase eu estava como especialista de TPM. Então, realmente, o TPM transformou a minha vida em um contexto profissional e pessoal, né? A mentalidade que a gente aplica dentro das indústrias acaba ampliando para uma sociedade. Assim como lá na Segunda Guerra Mundial, depois que o Japão se reergueu, aplicando a metodologia no ambiente industrial, isso acontece também dentro de qualquer ambiente, né? A transformação humana, ela gera todo um contexto de melhoria contínua. E das frases muito famosas do Suzuki, né, e o Saito, que são os dois japas aí, o Suzuki já não está conosco, né, ele já faleceu, já tem uns 4 anos, mas se não for simples, não é TPM. E quando ele traz esse contexto de não é, se não for simples, é a questão do padrão, né, de como a gente executa
o feijão com arroz, né? O padrão estabelecido dentro das empresas, né? E esse processo ele precisa ter um contexto de disciplina. E essa disciplina, muitas vezes a gente complica, né? Burocratizando o processo com vários controles e esquece da essência, que é o pensamento enxuto, de como as pessoas elas devem ter o mindset de solucionar os problemas e entender o porquê, tá? Então, um pouquinho desse processo de evolução do mindset foi relacionada a essa conquista, né, que teve lá na Segunda Guerra Mundial, estruturando o TPM, ajudando dentro desse processo, e por que não divulgar isso para o mundo, né? Então entra um processo da JIPM de evoluir essa certificação através de um contexto de níveis, né, assim como no ensino educacional nosso, a gente evolui desde o maternal, né, vai para o ensino fundamental, ensino médio, curso superior, pós-graduação, funciona da mesma forma, olhando os níveis de TPM, até porque ela é uma jornada, por isso que iniciamos a nossa apresentação falando sobre a jornada de excelência, né? Porque não é do dia para a noite, e sim um dia por vez e um nível por vez também. Não tem como ele sair do zero e ir para o World Class. Ele precisa ter ali os requisitos olhando para a excelência, que é o primeiro nível, que ele fala muito dentro do ambiente industrial, da produção, né? Dentro do nosso contexto piloto, como é que eu estou aplicando e se eu conheço a metodologia. Esse é o primeiro nível, o nível de excelência. Então vamos trazer, né, o nível do ensino maternal ali no O começo, né? O básico. cara está aprendendo a conhecendo a metodologia, tendo o primeiro contato, né, aplicando a ferramenta ali no seu piloto e ele vai a um nível de abrangência. Ô, Ele vai Fabiano, aumentando. até Oi, Bruno. aproveitando, Fabiano e Túlio, do conhecimento que vocês têm de empresas no Brasil, como que vocês veem que elas estão divididas aí entre esses quatro níveis? Hoje no Brasil, a Tetra Pak, ela tem uma. Eu posso falar o nome, né, Bruno? Posso? Não, Pode. mas É um contexto bom, né? é reconhecer, Sim. isso já, isso é É uma divulgado, fonte a boa. própria Se JPM você divulga. falar que ela está no nível 4, tranquilo. Agora, se você É falar que está no perfeito. nível zero, Não, não. aí é ruim. Hoje, olhando para o Brasil, a Tetra é uma das referências, né, Se dentro não for desse a maior, processo. Ela já tem fábricas aqui no Brasil a nível de world class, tá? Então é uma referência. Mas de um contexto das empresas que praticam TPM, grande parte está entre A e B. consistência e excelência, ali no comecinho mesmo, dentro do processo. Tem Mas algumas indo para consistência, mas a grande maioria é excelência. isso. A Unilever também ela teve, né, esse contexto aí de evolução, chegando a especial, tendo empresas no Brasil com a classe especial e o World Class migrando aí para o WCM, que é uma evolução do TPM, né, olhando dentro do processo aí de modelo de gestão. Então, olhando de uma forma geral, estaria ali no bloco um, 2 e migrando para o 3, tá, ô Bruno? E dentro desse contexto, né, de a gente entender que no primeiro nível a gente está aplicando no piloto e começando a ter abrangência para os outros setores, que é essa figura aqui, né, ela acaba expandindo, eu estou a nível de produção. Mas quando eu falo de uma alta performance, de uma eficiência, eu vou dar um exemplo, tá? De 85%, que é o World Class. A restauração de condição de base, ela não vai te garantir o 85%. Você vai precisar se conectar com as outras áreas, tanto com planejamento, com a área de compras, com o fornecedor. Se o fornecedor estiver trazendo um produto para Problemas você, para dentro de casa. o problema dentro de casa, né? Já está chegando o rótulo para você com defeito de qualidade, você não vai conseguir performar com eficiência acima de 85%. Então, todo esse contexto, o primeiro nível é realmente você entender a ferramenta e aplicar no piloto. Depois você vai começar a ter a abrangência desse processo. No excelência eu já tenho esse contexto. No consistência, eu pratico a disciplina, então, basicamente, a gente restaurou a condição, igual eu falei no começo, né, do nossa Aprendeu a apresentação. metodologia. Aprender a metodologia, eu já tenho um contexto de processos padronizados, o meu equipamento já está numa condição ideal, as pessoas já têm o conhecimento também necessário para estar ali na posição dela,
e agora sim eu começo a pensar na abrangência. Quanto mais pessoas ter o contato com a ferramenta, melhor. Por isso que ele fala muito, conforme eu vou aumentando o nível de abrangência, mais pessoas praticando, eu preciso ter um nível de profundidade, que é o quê? Qualidade de execução. Então, realmente, no início, a gente, cara, a lição ponto a ponto, né, a loop, ela é um pouco mais básica, porque é baseado no que o cara foi vivido, né, a vivência dele ali na cultura. Então, realmente ali ele está aprendendo a manobrar as ferramentas do TPM e depois ele vai aprofundando o conhecimento, ele vai sendo capacitado para isso e os processos vão conversando também e se conectando. E o grande diferencial do TPM é a sinergia entre as áreas, né? Então, não adianta eu ter só, por isso que quando a gente fala pilares, é porque realmente os pilares eles precisam estar conectados, porque senão a casa cai, né, Túlio? A Cara, se casa. tiver. Não é, não é só um pilar que é conduzido. Muita gente conhece, vê falar que TPM é manutenção autônoma, e não é isso. A manutenção autônoma é um dos pilares que sustenta toda essa metodologia. Nós temos os 8 pilares que trabalham em sinergia, e um ponto importante também que você falou ali sobre a profundidade é que quanto mais você vai abrangendo, você tem que ter também sustentabilidade. Você tem que aprofundar na metodologia, aprofundar o conhecimento, as ferramentas e ter sustentabilidade disso. É criar algo sustentável para se manter, para você poder elevar para os próximos níveis ali. E o legal desse Quem que processo. lidera tudo isso? Como que está dividido dentro da empresa a estrutura do TPM, né? A figura da liderança, da execução, do patrocínio. Conta pra gente um pouquinho dessa estrutura. Dentro do processo, né, olhando uma empresa, vamos supor que tenha uma UP, né, uma unidade de produção, uma fábrica. Essa fábrica ela precisa estabelecer os 8 pilares de forma matricial. Então, dentro do pilar de manutenção autônoma, eu vou ter o representante, o gerente de produção, com o representante da qualidade, no gestão autônoma, na manutenção autônoma, tá? Então, um representante de cada área, da área de gente, que vai estar fazendo o desenvolvimento das pessoas, e esse pilar de manutenção autônoma, ele é responsável por garantir ali o desenvolvimento da operação e falando um pouco dos equipamentos também ali, restaurando a condição de base, todo esse contexto. Definir Para padrões. cada pilar, ele vai ter uma estrutura e uma governança, um master plan com a descrição de todas essas atividades em um contexto aí, por exemplo, na minha empresa, eles se reúnem semanalmente para entender como é que está caminhando esse roadmap e esse master plan. Cada linha de produção, ele é tratado como uma célula, Um né, grupo ou um autônomo. giga, né, um grupo autônomo, onde aqueles operadores eles começam a ter ali o senso de protagonismo, né? Então eles vão desenvolver todas essas ferramentas com um único objetivo, de aproximar o operador do equipamento através dessas ferramentas e buscar os resultados que a gente vem falando, de zero quebra, zero defeito e o zero acidente. Então, de forma matricial, o que que é importante o aprendizado, Bruno? Uma pergunta bem inteligente. Que o TPM ele precisa primeiro na alta direção. E muitas vezes a gente começa de baixo para cima. E o grande erro é que na hora que chega no meio, Como sustentar? trava. Trava porque a média liderança ela não entende. Ó, o chão de fábrica, né, tá querendo e tá se empoderando e tá desenvolvendo TPM. A alta liderança ela não acredita muito, ela quer caixa no chão, quer produção, quer volume. Então a priorização vai ser nesse sentido. A média liderança ela começa a ficar confusa e muitas, até das empresas que eu já passei, a maior dificuldade é ter esse equilíbrio, né? A alta liderança ela precisa primeiro comprar esse programa, né, a metodologia, estar capacitado, ter o conhecimento de onde esse Entender, né? alvo, Ver o valor. ver o valor, e aí sim a gente entra em um, até eu uso muito a frase, o vírus do bem, né? A gente começa a ter ali várias pessoas aplicando, se desenvolvendo, a gente começa a ter ali os resultados de alta performance. E aí a mente, nesse primeiro estágio, é da minha máquina cuido eu, é o senso de dono. O cara olhar para a árvore dele, né? Mas conforme ele vai evoluindo, quando vai para a consistência, já é a visão de negócio. Então, o operador entender que, beleza, da minha máquina cuido eu. Mas no segundo estágio, do consistência para o especial, é quem é o meu cliente?
como eu devo fornecer o meu produto para o meu cliente? Quem é o meu fornecedor? Como é que está Como eu tenho que chegando? receber, né? Como eu tenho que receber os meus insumos? Qual que é o padrão? Qual que é a especificação? Então, repare, o mindset é extremamente importante, né? É uma cultura. E muitas vezes a gente deixa a parte principal, que é as pessoas, de como a gente capacita, de como a gente tem os valores atrelados a esse processo, porque muitas vezes a sua empresa não tem um valor relacionado a esse mindset, ao empoderamento das pessoas, né? Então tem que casar também, porque senão, cara, você começa a praticar o modelo de gestão e os valores da empresa não tem nada a ver. Não E fica aí sustentável, né? não se sustenta. Vamos pegar já um gancho aí para o Herbert coloca aqui uma pergunta. Fabiano, com quanto tempo depois de iniciar a implementação, os resultados começam a aparecer? Perfeito. É uma pergunta sagaz. Parabéns, Herbert. Olhando Essa para aí esse. dá pra... Depende do ritmo, né? A gente depende do ponto de vista, mas normalmente, até para o primeiro estágio, fala-se sobre, inclusive está no guide, tá? Em torno de 2 anos, para chegar em resultados de aumento de 30% em relação ao seu BM. Então, ele fala sobre 10 a 50%, né, que é o range. Mas dentro do meio, espera-se que se você começou com 70% de eficiência, você chegue aqui a 2 anos com 73, 75, e aí você vai aumentando gradativamente. Mas, em média, a evolução dos níveis de TPM está entre 2 e E 3 3 anos. anos. Então, imagine você, se eu começar uma jornada de excelência hoje, para mim Daqui a chegar em 3 World anos só. Class, são 10 anos ou mais. Por isso que eu falo, não é do dia para a noite, porque a gente está falando de estabilizar e ter consistência dentro desse processo de mindset. Imagine a quantidade de ferramentas, né, e a disciplina que a gente precisa manter para chegar nesse nível, olhando para esse processo. E no A último, maturidade, né? a maturidade. E no último estágio, que é o World Class, então eu saio da produção e olha o azul, né? Quando eu olho ali a esfera azul, ele está falando da sociedade. Por isso que a metodologia TPM, ela tem esse poder de transformação. Porque quando eu trago esse TPM saindo, um aprendizado, vamos supor que eu comece hoje aplicando dentro da minha fábrica o TPM. Daqui a 10 anos eu preciso estar influenciando dentro dessa jornada, não é só depois dos 10, mas dentro dessa jornada, eu preciso trazer a sociedade e qual é o aprendizado que eu tenho e como eu posso contribuir como empresa dentro do meu ambiente, dos meus stakeholders. Então a empresa acaba abrindo as portas para a sociedade. Então os treinamentos que a gente começa a entender, por exemplo, treinamentos técnicos de mecânica, né, de fixação, de transmissão. No World Class, o cara precisa abrir a porta e começar a capacitar, A por exemplo, sociedade. a minha cidade aqui, Amparo, do lado. Então, o meu centro técnico da minha empresa vai se preparar para lá no World Class a gente estar capacitando as pessoas e influenciando no 5S de Amparo, não só do indústria, né? Das outras empresas, como é que a gente vai contribuir e ter esse legado. Não é isso aí, Túlio? Muito bom. Sim, você Vamos, consegue evoluir, tem que evoluir, né? Você consegue abrir e ajudar as pessoas, toda a sociedade. É bem legal mesmo toda essa jornada. vamos aproveitar então, Túlio, a próxima pergunta então direcionar para ti, e aí depois a gente já volta aqui para a apresentação. Pergunta do Sérgio: qual a abordagem correta no cliente resistente, que quer implementar apenas para mostrar que tem? Eu tenho para mim que assim, a gente tem que mostrar para as pessoas o valor que isso vai trazer para ela, não só como empresa, mas como pessoa. O que que isso vai melhorar na vida delas? O operador ali, por exemplo, ele enxerga muito valor para ele. O que que gera de melhoria para ele? E aí, quando você tem uma pessoa resistente e tudo mais, você tem que vir com a gestão de mudanças, que aí você tem que mostrar o valor à pessoa, entender o que é aquilo, o porquê daquilo, como, o que que isso vai trazer, dar a ela o conhecimento. Muitas vezes tem a resistência por falta de conhecimento, que a pessoa não conhece, nunca sabe, é resistente àquilo.
Então a gente mostra o valor, o porquê daquilo, ensina a pessoa, transmite o conhecimento. Após isso, faz a pessoa ter a habilidade, que é execução da metodologia, e tem o final, que também muitas vezes é esquecido, que são os reconhecimentos, o reforço. A gente tem que reforçar as pessoas dos benefícios, daquilo que trouxe de bom para ela. E sempre está nessa aplicação da gestão de mudança. Gerar o valor, mostrar o valor, o propósito daquilo, dar o conhecimento. Muitas vezes a gente quer implementar algo e não dá conhecimento para as pessoas. Chega, implementa, e ela não sabe por que que ela está fazendo aquilo ali. Por que que eu tenho que fazer isso? Eu vi uma imagem esses dias que achei muito legal. A pessoa falando que ia, após ela aposentar, ela ia no final da linha descobrir o porquê que ela montava aquela peça. O Sérgio sabe qual que é essa imagem. Então a gente tem que mostrar o porquê que as pessoas estão fazendo isso. Por que que a gente tem que fazer aquilo ali? Para aí sim gerar o valor e depois a gente trazer o conhecimento, habilidade, reforço, que é o processo de gestão de mudanças. Muito Perfeito. bom. Vamos fazer, ó, o Danilo coloca aqui, ó, faz super sentido o tempo médio que o Fabiano fala. Estou numa empresa que iniciamos a implementação de TPM e com mais ou menos 9 anos conseguimos atingir no nível World Class. Tá vendo? Opa, Uma O, jornada, né? é uma jornada. no próprio material eles falam, o primeiro prêmio é no mínimo 3 anos para ter a maturidade certa para poder até concorrer ao prêmio da JPM. Bom, a próxima pergunta vai para ti, Fabiano, é feita pela Bianca. Fabiano, qual a diferença de roadmap da máquina piloto para outras máquinas linhas? Exemplo, qual é a diferença de passo, piloto passo 5 e as demais? Posso ter máquinas em vários passos? Perfeito. O piloto, ele vem como o carro-chefe, né? É o laboratório. Então, imagine o seguinte: eu vou implementar o TPM. Eu tenho as ferramentas para ajudar o operador a aproximar do equipamento. Esse piloto, ele vai começar como carro-chefe. Então, ele vai estar sempre à frente do restante das máquinas, né? Do restante da operação. Então, basicamente, ele vai estar ali no passo 3 e aí eu começo a ter abrangência. Lembra quando eu expliquei, ó, para a gente começar a entender os níveis, a gente tem um piloto, que a gente vai ter o laboratório, vai aprender a aplicar as ferramentas, vai ter o aprendizado dentro do processo de manutenção autônoma, junto com todos os pilares. E a partir do momento que a gente entendeu, olha, tá legal, tá maduro, a gente vai ampliar, vai ter abrangência. E a gente cascateia o mesmo, o roadmap é igual, tá? O master plan, as atividades são idênticas. A grande Uhum. diferença é que ali eu vou ter o laboratório onde eu vou aplicar as ferramentas novas. Então, imagine se eu for praticar tudo que é novo num contexto aí de 23 linhas. Imagine o quanto é complexo. Então, Nossa, eu tenho o piloto, onde eu vou aplicar a ferramenta, e depois eu tenho a abrangência. E aí sim, por isso que tem o cascateamento do roadmap. E aí é importante até falar a diferença entre roadmap e o master plan, né? O roadmap é o caminho. Então, eu vou ter o piloto onde sempre nós à vamos chegar? frente, aonde a gente vai chegar. Então, dentro dessa caminhada, quais os passos e qual é o tempo que eu vou ter em cada etapa? Beleza, roadmap. O master plan, eu já vou detalhar cada atividade que eu preciso garantir dentro desse tempo. Então, dentro desse processo, eu posso ter o meu piloto ali no passo 3, depois eu venho mais duas linhas em passo um, aí essas linhas um evolui para o 2, o meu piloto está lá no passo 4. Então, gradativamente, eu vou ter sim linhas que vão estar em passos diferentes. Não é um contexto que vai todo mundo junto, até porque eu preciso primeiro aprender e lembre-se, é uma mudança de comportamento, de Cultura. mindset, de cultura. Então, eu passo por um processo de comportamento, de transformação do meu comportamento, de padronização do meu processo, dos meios que eu preciso usar, e aí sim eu preciso ter resultado. Se eu não tenho resultado, não adianta nada eu ter os meios, né? Eu ter ali toda a burocracia, mas isso não me gera o que eu preciso, que é o resultado de eficiência, que é a redução dos meus bloqueios por defeito de qualidade e principalmente a redução de acidente, né? Também dentro dessa caminhada aí, tá, Bruno? Deixa eu só complementar. Eu gosto de Lógico, falar, cara. o piloto é onde a gente pode errar e corrigir
rapidamente, que é onde a gente está aprendendo. As expansões, a gente vai levar tudo aquilo de lições aprendidas, do que a gente fez de bom para as outras, para essas outras linhas de expansão. Então, eu considero que o piloto é onde a gente erra ali, a gente vai aplicar as novas ferramentas, como o Fabiano deu exemplo. É muito diferente se aplicar em 23 linhas e aplicar numa, se aprender, faz ali, aprendeu, deu certo, multiplica para as outras linhas. Seria E esse o ponto grande aí. lance dos pilares, cara. Se não tiver só o pilar GA ou MA, né, manter-se autônoma fazendo lá, e os outros pilares não tiver a mente, né, por isso que tem ali a casa e todo esse equilíbrio, né, a interface entre os pilares para garantir o ET, a capacitação do meu operador, né, a capacitação técnica, qual é o conhecimento que ele precisa ter, a qualidade para estar ali calibrando, qual é o nível de excelência que a gente quer, quais são os controles, tratar todos os pokayokes, né? E entender ali aonde o cara não pode errar e ter os mecanismos para garantir a qualidade do produto. O SSMA, tendo a consciência de que eu preciso ter ali o zero acidente, o LPR, o levantamento de riscos e perigos, todo esse processo, ele é interface. E aí eu vou ganhando mais braços. Imagine você que eu tenho lá um contexto, eu vou utilizar aqui o Senado de 23 linhas, né? E aí eu tenho por pilar ali umas 8 pessoas, 7 pessoas. Multiplica isso por 8, pelos 8 pilares, vai dar uma gama grande de padrinhos que vão ser lá os catequistas, né? Vão catequizar todos os operadores dentro desse processo de mudança cultural. Ela passa por aquela curva de realmente, primeiro, ter a resistência, igual o Sérgio colocou, né? Cara, eu vou fazer só para cumprir tabela até chegar na autonomia completa de ter os padrões, o cara entender que é importante. E, inclusive, quando eu falo de fornecedor, né? Como é que eu faço isso dentro do industrial e vou começar a amarrar isso com o meu fornecedor? Tem dois caminhos. A gente entende como, primeiro, eu preciso conscientizar, né? Pelo amor. Então, capacitação, entender o objetivo. E o segundo nível realmente é pela dor. Então, quais são os parâmetros para mim Piroque. validar um fornecedor dentro do meu industrial, né? Ele precisa ter uma gama de especificações que garanta a qualidade. Qual é o tipo de amostragem que a gente vai fazer isso? Desde o recebimento e da validação desse cara. Amarrar isso com o contrato dele, tá? Porque aí, cara, se você não garantir isso, eu preciso que você, né, ressarça, né, porque eu não estou conseguindo chegar na eficiência que eu preciso. Então, é uma maturidade que precisa ter um contexto aí em conjunto, tanto utilizando os artifícios pelo amor, que o TPM também é paixão, né? É o coração, mas também utilizar os requisitos legais também e regulatórios. Muitas vezes a gente esquece, né, desse processo que é possível amarrar um contrato com fornecedor de peças, com fornecedor de insumos, toda essa especificação do que a gente precisa garantir, de qualidade. Então, cara, eu tenho um contexto de metodologia que eu posso te ajudar a evoluir juntos. Vamos juntos, né? Eu consigo entrar no seu processo e você ter um parceiro aqui comigo também para acompanhar como é que está evoluindo os seus insumos, mas a gente pode caminhar junto ou não, a gente amarrar a um contexto mesmo regulatório. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, Fabiano e Túlio. Vamos voltar para o slide, porque aí agora vocês vão falar a respeito dos passos da certificação e aí depois a gente retorna para as perguntas. Pode ser? Beleza. Vamos lá. Você quer começar, Túlio? Ou eu mando bala aqui? Pode começar, eu vou complementando. Fechou. Então, assim, dentro dessa jornada, né? E aí eu estou falando do processo de certificação agora, tá? Então a gente entender um contexto de como aplicar, né? De qual que é a estrutura do TPM, o gigapiloto, e etc. Aqui beleza, eu estou aí implementando o TPM e quero me certificar. Então a gente até resumiu isso em passos, eu e o Túlio aqui, para ficar muito mais fácil para todo mundo entender. Primeiro contexto, quais são os requisitos, né? Qual é o padrão? Qual é a especificação? O mínimo. O mínimo desejado para esse processo. Então, existe hoje, dentro da JPM, vocês podem pesquisar lá no Google, JEPM, certificação, vai ter um site oficial que ele fornece o guide. Esse guide, ele tem todos os requisitos, o que é verificado e qual é a expectativa para cada nível. Um pouco do que eu expliquei para você, por pilar é, escrito e colocado o range.
eu falei sobre de 10 a 30% para redução de perdas de desvio de consumo de matéria-prima. Falei sobre acidente em relação ao começo, né, ter de 30 a 50% de redução de acidente, olhando para defeitos de qualidade. Então, tem requisitos, premissas para você almejar o primeiro nível. Então, nesse primeiro nível de excelência, fala-se muito do contexto de até o passo 3 eu estar consolidado dentro da minha operação e começar a ter de 10 a 30% de redução ou aumento dentro dos meus indicadores. Então, esse é o primeiro contexto. E isso é enviado antes. Então, dentro dessa primeira fase ali, a gente estuda o guide que é fornecido, coloca as informações gerais ali da empresa, qual é o produto, quanto é SKU, qual é o histórico dessa empresa, Toda a história da empresa, de forma resumida market mesmo. share. Você coloca tudo, qual que é o produto, o que que é produzido, quantas pessoas, né, tem aquela empresa. É feita a inscrição e é passado por uma validação da banca da JPM, que é detentora da marca, né? Então você se inscreve, e é feita uma avaliação dentro desse processo. Chegou no nível, eles olharam lá, você atendeu essas informações também, ele te dá uma resposta e fala: ok, você pode almejar o primeiro nível de excelência. Depois desse primeiro nível de excelência, né, que é aplicado a inscrição, os requisitos e o guide, você começa a construir o seu book. O que é o famoso book TPM? É o histórico de cada pilar dentro dessa aplicação que a gente resumiu, né? Desde Como o, desde o, de quando você resolveu implementar o TPM até todo o desenvolvimento. Perfeito. E aí, por exemplo, na manutenção autônoma, no meu Giga Piloto, hoje estou no passo 4. Você vai colocar ali todas as ferramentas, como as pessoas foram capacitadas. É um histórico, é um livro mesmo, com a história e legado dessa empresa que você está. Então, cada pilar vai precisar escrever. E tem que ser feito, tá, gente? Não É tem como fugir disso. no próprio guide ele já te dá até É os premissa. tópicos Tem que os tem que ter no padrões book. para tudo isso de como você construir esse book. Boa, Túlio. Então, no guide tem os tópicos, o que precisa garantir dentro do contexto dos capítulos, né? Tem todo como se fosse um TCC. Então, você vai contar a história do TPM olhando para sua fábrica. Todos os pilares. Nem Ó, mais nem menos, é aquilo nem que ele pede. aquilo que ele pede. E aí você vai destacar dentro desse processo os seus cases de sucesso. A gente já está evoluindo ali para o mindset. E nessa jornada, quais foram os aprendizados? Isso tem que aparecer. Então, quantas etiquetas foram resolvidas, né? Como é que a manutenção também está reduzindo as quebras, as análises de quebra, tudo esse contexto é escrito nesse book e é enviado para o Japão. Vai Árvore lá para a de JPM, aí você, opa, o livro, ok, tá todo mundo com o book, tudo E certinho, é impresso, hein? glossário, impresso. Não, agora eles mudaram, viu, Túlio? Tem o Então, impresso, mas pode ir o digital também. Aí você manda. Mas no passado tinha, cara, dava um trabalho danado, você tinha que traduzir, né, para em o inglês, inglês, tinha que fazer todo um contexto e enviar por malote e rezar para não ser extraviado, né? Até chegar no Japão o caminho é longo. Enfim, você envia antes, tá? Então é um contexto que envia para eles. Junto com esse book vem o layout de como vai ser toda essa jornada, né? O receber os auditores nesse sentido. E aí eles vão definir quem vai ser o auditor dessa certificação dentro do ambiente industrial, né? Então, eles já têm um contexto de indicadores, igual a gente conversou, já foi validado que você pode se inscrever, você escreveu seu book, já tem os cases de sucesso, todos os pilares, mandou para o Japa. Japa vai definir quem é os auditores e aí você manda todo o itinerário, toda a logística. Desde quando o cara chega no Brasil, qual hotel que esse cara vai ficar, como que vai ser o layout, né? A consultoria ela é baseada em duas fases. Depois eu vou explicar um pouquinho quando fala de auditoria. A parte de sala e a parte de Gemba, que é a parte de chão de fábrica. Com isso, o que que se espera?
Lembra daquele contexto que eu falei para vocês sobre abrangência e profundidade. Então, o que ele espera olhar nesse contexto, então ele vai estudar e fique Estuda, viu? é, Estuda. lê todos os detalhes, ele vem brifado. A gente costuma dizer até que os caras são rato, né, de fábrica, sabe Ele os sabe atalhos, aonde tá a ferida. onde está a ferida, e tem aí um contexto de mindset, né, de como as pessoas estão entendendo o seu papel dentro dessa jornada. E o interessante é que muitas vezes a gente fica muito preso ao padrão, né? Ao papel, né? Ah, vamos escrever a história bonita ali. Cara, mas como é que tá a cultura de melhoria contínua? Teve um certo dia que o Japa, antes de entrar na área, o auditor, tá? Ele falou, Fabiano, eu preciso ir no banheiro, antes de entrar no invase. Aí, meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser esse negócio? Quero ir no banheiro. Eu, beleza, professor, vamos no banheiro. Aí ele entrou no banheiro e saiu do banheiro, meu amigo, com a cara muito feia. Muito feia. E aí ele, Fabiano, eu vou te falar uma coisa. Você pode ter um ambiente agora que eu não conheço dentro da fábrica muito bom, mas as pessoas ainda não entenderam o que é TPM, porque a condição do seu banheiro ainda não é o que a gente espera. Porque as pessoas, se elas não cuidam da onde, né, elas têm ali as necessidades, imagine dentro do ambiente industrial ou da casa dela, se ela vai ter o cuidado, se ela vai ter a disciplina, se ela vai ter o O comportamento para zelo. manter o padrão, né? Então, cara, eu vou deixar isso como uma oportunidade grave, tá? Então, eu tô agora te Gostei desse pontuando. termo. Qual é o termo? Oportunidade Oportunidade grave? grave. É, ele não chegou a reprovar, né? Mas ele deixou uma oportunidade muito grave. E dentro dessa já evoluindo para auditoria, né, que são em dois níveis, beleza, definiu no início do ano quem vai ser o seu consultor, você mandou o book, né, o auditor, eles vão mandar o nome de quem é a pessoa e são dois níveis. No meio do ano ele vem e faz um self, pode ser que ele Self-assessment. reprove, tá? Então ele vem e fala, cara, você pode certificar, eu vou voltar aqui no final do ano. Ou ele fala, não, vocês precisam amadurecer mais 2 anos. Então, esse primeiro nível cara, tem que ser muito focado, porque o É cara o vem, ponto-chave. é o ponto-chave. E é interessante falar que também o custo com essa auditoria, Bruno, ela tem uma ajuda também para o Japão, porque ele utiliza esse recurso a preço de custo. Muitas vezes a gente fala, cara, vai ser caro uma auditoria dessa. Não, não é tão cara, ela fica em média. Depende do ponto de vista, né? Mas é um selo internacional de 150 a 200 mil, uma certificação dessa. Então, Ienes, dólar, euro, reais, não, já fazendo a conversão, tá? Em em reais. reais. É em reais. Então, se você colocar na ponta da caneta, é um preço razoável, não é algo. Fala, cara, é É todo o muito reconhecimento, o fora da resultado que curva. você tem. E outra, você pode usar esse selo para um produto seu que vai estar chegando no ambiente, né, de multinacional, para outros países, né, no ambiente internacional. Que é um dos objetivos olhando para a IP, né, dentro desse processo, de como a gente ter uma certificação de excelência e o quanto esse produto chega muito mais forte no ambiente internacional, né? E essa auditoria tem o self e a final, e na final ele não dá o resultado lá na fábrica. Alguns meses depois. Ele vai divulgar, então vamos supor que em julho ou agosto ele vem, faz o selfie. Em dezembro ou janeiro, já aconteceu de ter também, ele faz o final e vai divulgar em março. Então, em março tem uma publicação oficial dentro do site da JPM que ele traz toda essa, né, essa regulatório, né, faz toda essa cerimônia dentro desse processo. Mas eu vou falar mais na frente. E E nesse dentro dessa, período, pode ah, falar. e nesse período você tem que manter os resultados, não pode ter acidente, ele continua acompanhando todo o processo. Perfeito. E na auditoria, o que que é interessante é a estrutura, né? É, 30% do tempo é em sala e 70% é em chão de fábrica. Então, esses 30%, todo aquele item que você enviou de book, né, do TPM, cada pilar, inclusive, começa com o gerente da planta ou diretor
explicando todos os indicadores e como o TPM contribuiu, de forma mais sucinta, né? Então, Você tem de, você tem de 10 a 12 minutos para contar toda a história. isso aí. Então, o gerente e o diretor vai lá, conta o book, né, de forma resumida, todos os indicadores da fábrica, de como tá, qual é a SKU, qual é a política. Entra a secretaria TPM, o gerente de melhoria contínua, explica como é que está sendo a promoção, de quais foram os 12 passos de implementação também. Tem os passos, tá, para você implementar o TPM. Dá para fazer outra live para falar sobre esses passos, mas são 12 passos. Ele quer entender como é que você evoluiu nesses 12 passos de implementação. E aí cada gerente, cada líder de pilar vem apresentando o seu pilar e demonstrando como foi essa jornada. Beleza, ele conheceu a história, mas será que lá em campo reflete o áudio bate com o vídeo, né? Olhando para esse processo, e aí ele vai verificar na fábrica de como está esse contexto. Cada pilar precisa ter o case de sucesso para demonstrar para ele essa evolução. Então ele vai lá no manutenção autônoma, vai ver um giga evoluindo todos os passos, né, até onde você contou sua história, qualidade, mostrar um case de qualidade, a manutenção, uma QF bem feita, ou as 5 medidas, né, de zero quebra. Olhar para todo o contexto, todos os pilares e cada um conta a sua história. E ele vai ter essa sinergia. Tem um checklist também dentro desse guide que ele vai olhando se a gente está cumprindo ou não, mas ele não mostra nenhum checklist para gente. Então a gente meio que fica cego, né? No final do dia, do self, ele explica e fala, cara, vocês podem ir para a certificação do final do ano ou não, né? Vocês precisam melhorar um pouco e daqui 2 anos a gente volta. Acontece. E aí, enfim, né? Depois da final, ele foi lá. Daqui 3 meses ele vai divulgar oficialmente no site. Tem também, depois que ele divulga oficialmente no site que você foi certificado, tem a cerimônia. Eu até trouxe aqui a fotinha. Eu tive a oportunidade, né, de passar lá no Japão 2 semanas e aí fechou o ciclo, cara. Eu entendi do início ao fim do que ele fala quando é mindset, né? Da cultura japonesa, o quanto essa evolução ela transborda o nível industrial, né? Então, quanto a sociedade também ela acaba contribuindo dentro desse processo, ou vice-versa, né? O quanto o industrial pode ajudar também nessa evolução. E aí tem uma cerimônia que é o Oscar, cara. Se vocês repararem aqui, tem um palco, né, onde todas as empresas elas Daquele ano. que receberam a certificação do ano, é feita uma cerimônia, é transmitida via YouTube, né, essa cerimônia, e tem gente do mundo inteiro lá. É um negócio surreal. Imagina um cara que é operador de máquinas, né? Eu E, era um e, operador e de leva, máquinas né? e eu chegar nesse nível, né, de estar ali do lado do Japa, ali é o Saito, né, e o Nakajima é, fazendo aí e tendo esse processo de certificação. Então, é surreal. Então, a gente ganha essa placa, tem que ir lá no Japão buscar, tá? Então, tem que ter um representante lá. Você ganha a placa, ganha aqui, ó. Ganha a medalhinha. Deixa eu ver se dá para a galera ver aqui, ó. Tem essa Uhum, medalhinha aqui da JPM, Japão, tudo bonitinho. Essa aqui tem uma história. Mais uhum. do que em si o objeto, né? Mas é o propósito, né? Do quanto, imagina aí, foi o Diego, né, que falou entre 9 anos, o quantas pessoas trabalharam, né? O quanto evoluiu, o quanto teve a questão do propósito. Então é válido toda essa caminhada e a comemoração. A gente fez uma puta comemoração quando a placa, né, chega na fábrica e você vê a evolução das pessoas, né, dentro de um processo gratificante. Então, basicamente, Bruno, passa por esses passos, Túlio, também se você quiser complementar, olhando para essa jornada, é um pouquinho aí, dá para cada um Bem desses resumido. itens, dá para abrir bastante, né? Mas é uma experiência ótima. Gostaria de ressaltar também que muitas vezes a gente faz o modelo de gestão para mostrar para o japonês. Maior cilada, tá? Maior Eles sabem cilada, quando tá mentira. maior cilada é você fazer o modelo de gestão para o japonês. E o aprendizado dentro dessa caminhada que eu trago para quem está aqui na live primeiro, faça para você.
né? Hoje na IP a gente está aplicando a metodologia para nós. Quando nós estivermos maduros, a gente vai chamar o Japa, porque a gente acredita primeiro no propósito, na nossa transformação, e o Japa vai ser a cereja do bolo. Não pode ser invertido, tá? Eu quero a cereja do bolo para mostrar que eu tenho. Foi o Sérgio, né, que falou sobre isso. Então, essa é a grande cilada do modelo de gestão. Não se sustenta. Tem várias empresas que passam e voltam, vai e volta, porque faz para o japonês ver. É o E processo de isso, gestão de mudança, né? A JPM é o reforço. perfeito. E muitas vezes o Japa até traz o ensinamento. Fabiano, a gente fez um modelo TPM que foi para o Japão. Os nossos operadores são engenheiros. Todos os operadores são engenheiros e técnicos. A nossa cultura latina, os meus operadores mal têm ensino médio. Então a gente tem que fazer um trabalho tanto dentro da fábrica em relação aos padrões, quanto fora da pessoa, de trazer a formação para a pessoa. Por isso que a gente fala, cara, é uma transformação na sociedade. Porque, por exemplo, na minha empresa, a gente tem aí, impacta em torno de 4.500 pessoas. Transforma isso para as famílias, cara. O cara aplicando o 5S dentro da casa dele. Muito. Vai, passa de 100 mil fácil, né? Triplica. É. Então, é algo que muitas vezes a gente olha só um ponto, mas é uma floresta mesmo, né? De mudança. A gente pode transformar uma sociedade através de metodologia. E é fato. O caminho para o resultado. Muito É bom. muito. Antes de começar a live, eu falei para você, gente, vai voar. E voou, É verdade, é e verdade. voou. Vamos fazer o seguinte: ainda tem algumas perguntas. A gente não vai conseguir cobrir essas perguntas. E aí eu vou pedir para vocês, então, fazerem as considerações finais e vocês deixarem, na medida do possível, o contato de vocês, porque as perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, eventualmente as pessoas podem fazer contato com vocês. Eu acabei de deixar aqui no chat também um convite para o pessoal. Semana que vem a gente está lá em São Paulo, nos dias 14 e 15 de agosto. O evento está imperdível, muita palestra de qualidade, inclusive o próprio Fabiano vai estar lá apresentando o case da IP. Então, se você tiver oportunidade, ah, vá. Eu deixei meus contatos aqui, deixei os cupons de desconto também. A gente aumentou a capacidade do evento, que está bombando mesmo. Então, é um marco bacana. E nós fazemos eventos em São Paulo a cada 2 anos. Então, ano que vem, a gente vai estar possivelmente em BH e a gente volta para São Paulo só em 2026. É isso. Fabiano, Túlio, então, por favor, suas considerações finais. Meus amigos, muito feliz, gratificante trocar aqui ideias com vocês, boas práticas. Fica aqui uma palavra, gratidão, e que a gente consiga se unir, né, para ajudar a transformar nossa sociedade, né? A gente merece, olhando como o Brasil, um Brasil mais eficiente, com mais disciplina, com pessoas tendo aí buscando seu autodesenvolvimento. E para vocês que querem um pouco mais saber sobre o Fabiano, tem aí o canal do YouTube Fabiano França PMC, que vocês podem acessar. A gente interage juntos também. Tem o Instagram também, que é Fabiano França PMC, que você pode consultar. A gente tem bastante conteúdo, né? O Túlio também, olhando para o YouTube, para as redes sociais, que a gente está interagindo em um contexto de propósito, né? De ter mais pessoas nesse barco e ajudar a gente a ter esse legado, deixar esse legado aqui, porque aqui a gente está como passagem, né? Não tem outro termo. E esse é o nosso propósito aqui na Terra, tá? Obrigado. Vai lá, Tulhão, é contigo. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com todos vocês, aprender com vocês, poder compartilhar um pouco das nossas experiências. Dá para a gente ver que o TPM é muito mais do que um método para a indústria, para o ambiente fabril, e ele é para toda a organização, é um modo de pensar que nós podemos ter na nossa vida aí. Eu levo isso, penso fora do ambiente industrial sempre, como aplicar a metodologia.
É muito gratificante a gente ver os resultados, ver as pessoas sendo desenvolvidas nas empresas e poder contribuir com o desenvolvimento dessas pessoas é muito gratificante. Quero agradecer ao Bruno pelo convite e as pessoas que estão aí nos acompanhando. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais é Túlio Martins, tem o LinkedIn, tem o canal no YouTube, tem o Instagram, sempre tem conteúdos novos, tem conteúdos em parcerias. No último mês, eu e o Fabiano, a gente fez um podcast aí falando sobre o TPM também, foi muito legal. E nas minhas redes sociais sempre tem conteúdos novos, tem materiais que a gente disponibiliza, tem ferramentas, tudo que a gente pode contribuir para desenvolver as pessoas, a gente está buscando a forma de poder levar isso a mais pessoas. Então, muito obrigado aí, Bruno, muito obrigado a todos que estão acompanhando nossa live aí. É isso. Obrigado de novo, Fabiano, Túlio, todo mundo que esteve aqui privilegiando esse momento com a gente. Forte abraço a vocês e até mais. Tchau.